Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. No vídeo de hoje vamos falar das 15 principais dúvidas sobre revisão para aumentar a aposentadoria. Aposentados do INSS têm direito até a renda corrigida, caso o cálculo do benefício tenha sofrido algum erro ou alguma contribuição não tenha sido contabilizada. O pedido de revisão, porém, tem que ocorrer nos primeiros 10 anos do pagamento do benefício. Após este prazo, o segurado perde o direito de pedir revisão na maioria dos casos. A revisão dos tetos, a do buraco negro, a do buraco verde e a do primeiro reajuste são as exceções da decadência. Para saber se tem direito a uma revisão, o primeiro passo do aposentado é checar a carta de concessão do benefício. Algumas, como o da vida toda, só podem ser pedidas na Justiça. Muitas revisões podem ser identificadas quando o tempo de contribuição do segurado é maior do que o tempo que o INSS calculou, ou quando há salários menores do que era na época, ou se foi aplicada uma regra pior à outra que o segurado tinha direito. Embora o segurado possa requerer revisões administrativamente pelo meu INSS ou pela Central 135, é recomendável consultar um advogado especialista em legislação e cálculo previdenciário, para não ocorrer o risco de ter a redução de sua renda. Ao pedir qualquer revisão, o segurado está sujeito a uma nova análise pelo INSS em todo o processo de concessão da aposentadoria. Em regra, não basta simplesmente requerer revisão pelo fato de não ter gostado do valor. É preciso apontar a causa do erro e, quando possível, juntar provas pertinentes. Se aposentar se tornou tão técnico e complexo que fazer tudo sozinho pode custar caro. Em discussão no Senado, a PEC dos precatórios poderá atrasar os pagamentos dos processos de revisões dos atrasados acima de 60 salários mínimos. A proposta não vai alterar o direito aos atrasados do INSS ou às revisões. Agora vamos dar as respostas das 15 principais dúvidas dos nossos seguidores sobre revisões de benefícios do INSS. Primeiro, até quando posso pedir a correção do meu benefício? O prazo para o segurado revisar o ato de concessão do benefício é de 10 anos, segundo a redação do artigo 103A da Lei 8.213 de 91. O prazo de 10 anos se aplica em regra a todas as revisões, mas existem algumas exceções. Atenção! A data de início do prazo decadencial é do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. Importante não confundir decadência com prescrição, que é a impossibilidade de cobrar parcelas atrasadas, vencidas, do benefício com prazo superior a 5 anos. Segundo, como descubro se há algum erro para conseguir a revisão? O primeiro passo é olhar a carta de concessão do benefício. No documento, consta a quantidade de tempo de contribuições, a relação de salários e a regra usada pelo INSS. Uma dica: muitas revisões podem ser identificadas quando o tempo de contribuição que o segurado teria é maior do que o tempo que o INSS calculou, ou quando há salários menores do que os recebidos na época, ou então foi aplicada uma regra pior do que a outra que o segurado teria direito. Algumas revisões, mesmo olhando a carta, precisam de um especialista para verificar sua viabilidade, como a revisão da vida toda. Terceiro, o que mudou nas regras da revisão depois da reforma da Previdência? Não houve mudança nas regras da revisão, mas há teses que as revisões que caíram ou deixaram de ter sentido com a reforma. Por exemplo, a revisão da vida toda não é permitida pela reforma.
A revisão da melhor data já foi incorporada e é utilizada atualmente pelo INSS nas regras da reforma. Quarto, como faço o pedido ao INSS? Pode ser solicitado pelo meu INSS ou pela Central Telefônica 135. 5. Quais documentos o INSS aceita na revisão? Depende do tipo de revisão. Vejamos exemplos. CTPS, carteira de trabalho, formulário de PPP, LTCAT, para comprovar tempo especial. Documentos que possam regularizar alguma pendência no CNIS, contra-cheques, extratos de FGTS, recibo de pagamento de autônomo, contrato social, declaração de vínculo empregatício. Esses são alguns exemplos de documentos. Sexto, preciso explicar por que estou pedindo a revisão ao INSS ou ele já sabe onde está o erro. É essencial a fundamentação do requerimento da revisão, chamado de razões dos pedidos. O INSS tem um alto volume de trabalho, então nada melhor do que apontar onde está o erro. A juntada de documento e a fundamentação escrita bem feita são essenciais para ter um êxito em um pedido. É sempre indicado procurar um advogado especialista na área. Sétimo, o que escrevo na hora de fazer meu pedido pela internet? E se eu fizer pelo telefone, como fica? Pela internet, basta preencher o formulário no site Meu INSS e enviar a documentação escaneada, minimamente escaneada. É possível trazer uma petição detalhando seu pedido no próprio formulário. Já por telefone, o agendamento é simples, mas o envio de documentação continua sendo feito em momento posterior, quando o INSS for solicitar essa documentação. Você tem que apresentar em alguma agência. Oitavo, quais as revisões que o INSS aceita? Qualquer revisão que envolva documentos para incluir tempo de contribuição e ou salários da aposentadoria. Por exemplo, um tempo de CTPS não considerada, contra-cheques provando salários maiores, PPP, para reconhecimento de tempo especial, reconhecimento de tempo rural. Outras revisões mais conhecidas como tese, como é o caso da revisão da vida toda, revisão de períodos concomitantes, são somente discutidas judicialmente. Nono, se houver um erro, o INSS faz a revisão do meu benefício sem eu pedir? O INSS pode revisar os benefícios e conceder quando constatado um erro na concessão, inclusive quando constatar algum erro que prejudica o segurado. Contudo, há limites para isso. Caso prejudique, o INSS deve comunicar previamente o segurado, abrir prazo de defesa e seguir os ritos determinados por lei. Além disso, salvo comprovada má-fé, como é o caso de fraude, suborno, uso de documentos falsos, o prazo para isso é de 10 anos. Décimo, como recebo o dinheiro dos atrasados? No caso de uma revisão administrativa, o INSS realiza o pagamento por meio das redes bancárias, como acontece regularmente ao receber o salário da aposentadoria mensalmente. Se for o caso judicialmente, o recebimento atrasado ocorrerá por meio de RPV, que são ou precatórios, que são os valores acima de 60 salários mínimos, que serão depositadas em uma conta da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. 11º, é verdade que o INSS pode diminuir meu benefício após a revisão? Sim. Ao pedir qualquer revisão, o segurado está sujeito a uma nova análise do INSS, o que pode gerar a redução do valor da RMI do benefício já conquistado. Por isso, é importante buscar a ajuda de um profissional para se certificar de que há um direito a um aumento da renda, para depois não ser prejudicado. 12º, a PEC dos precatórios vai afetar as revisões do INSS? O que
pode acontecer. Precatórios são ordens de pagamento que o Poder Judiciário manda ao Executivo, e aqui inclui suas estruturas do INSS, para cumprir decisões judiciais já julgadas em definitivo. A proposta da emenda à Constituição altera os prazos e a forma de pagamento dos atrasados na esfera judicial, mas não altera o direito aos atrasados do INSS ou às revisões. 13º. Toda revisão tem prazo de 10 anos ou há alguma que pode ser pedido depois do prazo. Há algumas exceções do prazo decadencial de 10 anos. São elas: revisão dos tetos, que é um reajustamento do salário de benefício aos tetos maiores, revisão do buraco negro e revisão do primeiro reajuste. 14º. Qual a diferença entre revisão e recurso? Recurso administrativo é um pedido que o segurado para ver uma decisão do INSS, para ver que uma decisão do INSS seja reavaliada por um órgão superior, a junta de recursos da própria Previdência Social. O recurso tem que ser feito no prazo de 30 dias da ciência que o segurado tomou da decisão do INSS, e o pedido é analisado por um órgão superior. Já a revisão é a reavaliação dos documentos de um benefício pelo próprio INSS, seja a pedido do segurado ou por erro do INSS. O prazo para entrar com revisão é de 10 anos, contado do primeiro pagamento feito ou 30 dias após a ciência do negativo do benefício. Fica atento, caso negado pelo INSS, a revisão gera o direito de realizar um recurso administrativo. Última dúvida, 15ª. O INSS pode se recusar a revisar meu benefício? Não. A Constituição Federal garante o direito de petição a todo e qualquer órgão público, inclusive o INSS. O INSS pode, no máximo, abrir prazo para apresentar documentos corretos, que são chamados cumprimento de exigência. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.